Martinho Lutero levantou a voz contra o conceito tradicional das indulgências, ou pelo menos contra aquilo que ele entendeu ser abusivo. Ele não se dava conta ainda, pelo menos até 1519, das consequências revolucionárias de sua crítica à Igreja. Será em Leipzig que ele perceberá, pressionado em um debate que acontecerá neste ano de 1519, para onde caminhava o seu pensamento. Ele ainda não se entende rebelde contra a Igreja, até o debate de Leipzig, mas voltará de Leipzig entendendo que o seu pensamento não era tão conservador ou ortodoxo como ele imaginava. Este confronto na Saxônia Ducal servirá então para clarear as ideias de Martinho Lutero. Eu vou explicar como é que isto aconteceu. Andrés de Karlstadt era amigo de Lutero e professor na mesma universidade de Wittenberg onde Lutero estava. Quando Karlstadt percebeu que um sujeito, o teólogo chamado João Eck, escreveu um texto contra Martinho, ele logo saiu em defesa do seu colega com um conjunto de teses sobre as escrituras que acabaram resultando num pedido de João Eck por uma disputa acadêmica para tratarem do tema. Escolheram como local de debate a cidade de Leipzig, a Universidade de Leipzig, que era a universidade do Jorge o Barbudo, primo do príncipe Frederico de Martinho Lutero. Os professores Martinho Lutero e Karlstadt foram escolhidos, então, para participarem do debate, e do outro lado, João Eck. Isto estava já anunciado desde o início de 1519. Apesar de não ter sido, então, formalmente convidado, nem ter recebido uma licença do príncipe Jorge para participar da disputa, Lutero entendeu que isso era um detalhe e ele logo receberia o convite. Em maio de 1519, Lutero chegou a escrever alguns textos se defendendo de João Eck e já anunciando aquilo que ele iria tratar no debate que ia acontecer na metade deste ano. Nestes artigos, o Martinho antecipa que vai trabalhar no debate arrependimento, absolvição, purgatório, livre-arbítrio, tesouro dos méritos, história da Igreja e autoridade papal. Assim, durante a primeira metade do ano de 1519, Martinho esteve se preparando para o debate, para o evento que aconteceria na metade do ano. Ele estudou história eclesiástica, direito canônico, ele leu crônicas, ele leu decretos, ele leu concílios, recolheu tudo que os conciliaristas haviam falado sobre a questão da supremacia papal. E assim, em junho de 1519, eles chegaram a Leipzig para participar daquele debate. Eles chegaram no dia 24 de junho, chegaram em duas carroças separadas, os professores nas carroças e um grupo grande a pé. Nas carroças viajavam os professores e alguns livros. E a pé iam alunos, convidados, gente que queria, naquele momento, apoiar Martinho Lutero e talvez estivesse ali para protegê-lo contra alguma coisa que viesse a acontecer. Até aquele momento, Lutero não sabia se participaria da disputa, já que o príncipe Jorge ainda não dera autorização. Mas o João Eck fez questão de dizer que se Martinho não participasse do debate, a disputa nem iria acontecer. E Martinho, então, foi autorizado. De tal maneira que quando as normas foram lidas, Martinho aparecia já escalado junto com Karlstadt para participar do debate. O debate aconteceria, então, entre os três, João Eck de um lado e Martinho Lutero e Karlstadt do outro lado. Aquilo era um torneio acadêmico. Então, exige um confronto entre um pensamento de um lado e outro pensamento do outro lado. Ficou acordado que no primeiro dia, João Eck iria atacar as conclusões de Karlstadt, recebendo as respostas logo depois. No dia seguinte, Karlstadt começa atacando o João Eck, que iria responder logo depois. E assim, ataques e defesas, eles foram falando, e enquanto falavam, 4 secretários, que eram professores ali da Universidade de Leipzig, registravam tudo o que eles diziam. No fim do dia, esses 4 ainda confrontavam os seus textos para ver se haviam registrado exatamente as palavras e as ideias do debate. No fim, o registro seria encaminhado para 2 universidades, uma em Erfurt e uma em Paris, para elas decidirem quem foi o vencedor. Estas disputas não eram raras ali naquele espaço, naquele contexto. Elas tinham, inclusive, um tom de festividade social. Muita gente vinha acompanhá-las, mesmo que elas fossem faladas e travadas em latim. Este evento, então, era marcado por paramento,
guardas armados, bandeiras, brasões, tinha bebida, tinha comida, nobres clérigos, gente leiga, cavaleiros e professores, estudantes curiosos, tinha música animada e uma plateia larga. E um dos presentes nesse debate, você deve se lembrar desta pessoa, foi um sujeito chamado Thomas Müntzer, que naquela oportunidade tinha 30 anos de idade. Pois bem, no dia 27, a audiência, então, estava pronta para ouvir e o debate começou. O debate começou pela manhã e foi até o fim da tarde, como estava programado, com John Eck iniciando, Caustade respondendo, e isso aconteceu pelos próximos dias, tá? Até que finalmente chegou o dia do Martinho Lutero participar. A parte do Caustade durou uma semana, mais ou menos, tá? E na segunda semana, o Martinho entrou e vai ficar debatendo com o John Eck por mais ou menos 10 dias. Então, o campeão de Wittenberg, Martinho Lutero, colocou as suas luvas, pegou os seus papéis e entrou no ringue para debater seus temas com John Eck. Os debates começavam, como na primeira semana, bem cedinho, às 7 da manhã, e iam até o fim da tarde, 5 da tarde, só parando para almoço. Isso exigia realmente uma capacidade física enorme dos dois debatedores, para que eles resistissem, então, o dia inteiro nesse processo. Martinho, ele era um excelente professor, ele era um excelente pregador, mas ele não estava pronto para estas distinções escolásticas de John Eck. A zona de conforto de Martinho, então, era o púlpito e a sala de aula. Ele estava mais acostumado ao monólogo do que ao debate, ao confronto polêmico. Os alunos de Martinho Lutero não replicavam Martinho. Os ouvintes dos sermões do Martinho não replicavam Martinho. Já o John Eck, ele era um exímio polemista. Ele era conhecido por encurralar os seus adversários com armadilhas retóricas, dialéticas, e, consequentemente, Martinho acabou apanhando bastante nesse debate. Os debatedores se tratavam respeitosamente. Um chamava o outro de reverendo padre e o outro chamava o outro de senhor doutor. Mas, bem cedo ainda no debate, John Eck cobriu Martinho com a sombra de John Huss, condenado como herege no Concílio de Constança 100 anos antes. John Eck queria fazer com que Lutero fosse enxergado como um discípulo de Huss, ao igualmente questionar a autoridade papal. Aquele contexto ali de Leipzig não era um contexto favorável a John Huss, à memória de John Huss. Jorge o Barbudo odiava os hussitas. A Universidade de Leipzig foi fundada por professores que foram expulsos de Praga no tempo em que Huss era ali o reformador da Boêmia. E quando, então, Lutero foi tratado do assunto, ele logo percebeu que o contexto era um contexto adverso para ele. A reação dele, nesse momento, foi dizer que aceitava a autoridade das escrituras sagradas. Não defendia os hussitas. Mas, disse Martinho, é possível que entre os artigos afirmados por Huss ou seus discípulos houvesse alguma coisa verdadeiramente cristã. Quando Jorge ouviu tal expressão e os seus professores, eles logo lançaram uma maldição contra Martinho Lutero. Os dias se arrastaram e diversos foram realmente os temas de debate. Debateram as indulgências, debateram o purgatório, debateram a penitência, mas o principal tema, especialmente levantado por John Eck contra Martinho Lutero, era a autoridade papal. Nesta questão, o Lutero chegou pensando como os conciliaristas, entendendo que os concílios eram a base da autoridade da igreja. Mas quando ele afirmou que o concílio de Constança errou quando condenou John Huss, não sobrou fonte de autoridade alguma para Martinho Lutero, a não ser as escrituras sagradas. Foram 18 dias de debate. Ninguém mais tinha disposição para nada. Principalmente o John Eck, que debatia contra Martinho e Caustade, os dois, né? Assim, todo mundo ficou feliz quando o Duque Jorge pediu o lugar, porque ele tinha visitas para receber ali no seu castelo. Quem é que saiu vencedor da disputa de Leipzig? Cada lado se achava vencedor, né? Funciona assim. Mas, concretamente, não há vencedores em eventos deste tipo. Ninguém vence ninguém porque o outro não se rende em suas posições. Ninguém é vencido porque de nada se deixa convencer. Entre os ouvintes,
Aqueles que tinham uma formação mais humanística aplaudiam a Lutero, mais pelo desprezo contra os escolásticos e menos por acompanharem as doutrinas de Martinho. Aqueles de formação mais conservadora católica diziam que é que esmagaram os professores de Wittenberg. A Universidade de Leipzig, mesmo a cidade de Leipzig, ela estava mais favorável a João Eck. Por isso, o Martinho ficou até irritado. E retornando para sua universidade, ele dizia que aquilo foi, na verdade, uma perda de tempo gigantesca. Lutero voltou um pouco diferente, é verdade. Ele agora rejeitava qualquer fonte de autoridade que não fosse a Bíblia. Papas e concílios podem se equivocar, por isso não podem ser a base de sustentação da Igreja de Cristo. Martinho Lutero, neste momento, realmente está se afastando da tradição romana. Ele não se entende mais tão católico assim. E daqui para frente, o que ele vai fazer é esperar o texto da bula de excomunhão. Antes de fechar esse vídeo, eu quero ler para você um pequeno texto que Martinho Lutero escreveu um mês depois de voltar para Wittenberg, depois do debate de Leipzig. Ele escreveu este texto para um amigo que era conselheiro do príncipe Frederico. Ele está explicando o que ele disse ali para este amigo. Eu vou ler um trechinho para você. Também no Concílio de Constança descubro duas coisas contraditórias. Em primeiro lugar, ali foi determinado que o concílio está acima do Papa, o que considero certíssimo. Pois também Jerônimo escreve a Eufrágio. Aí ele vai citar um autor que diz o seguinte: quando se pergunta pela autoridade, o mundo é maior do que a cidade de Roma. Fecha as aspas. Martinho continua. Assim, a igreja toda é maior que a igreja romana. Por conseguinte, a igreja romana não está acima de toda a igreja universal. Pelo contrário, a igreja universal e o concílio que a representa está acima da igreja romana, bem como sobre qualquer outra igreja particular, pois o todo é maior que uma parte sua, visto que a igreja romana é uma parte de toda a igreja universal. Eu estou citando Martinho Lutero desta obra publicada pela editora Sinodal. Todos os textos de Martinho, todas as palavras de Martinho que eu citei até agora, eu citei a partir desta coleção, uma coleção em vários volumes, fonte primária a respeito de Martinho Lutero. Recomendo para você a leitura deste material. Daqui para frente, no restante de 2019, Martinho só vai esperar a bula Ex Surge Domini, a bula de excomunhão.